A Fundação Getúlio Vargas mantém na cidade vários cursos de MBA e pós-graduação, entre eles o de gestão empresarial. Em nosso estúdio, conversamos com o professor Roberto Malheiros Moreira, que ministra aulas nesse final de semana no curso. Vamos conversar um pouco com ele sobre avaliação de desempenho. Professor, boa noite. Boa noite. Vamos focar a avaliação no setor de vendas, uma vez que Valadares tem um grande foco no comércio. Fale um pouco da experiência do senhor no trabalho nesse setor. A minha experiência em vendas é varejo. Eu trabalhei na estruturação da logística da Casa e Vídeo e ajudei a preparar um sistema de avaliação de vendas. O vendedor, se ele for receber uma meta em vez de uma avaliação, vai sofrer uma série de vícios, porque o vendedor recebe uma meta, quando ele atinge a meta, ele começa a guardar para o mês seguinte, coisas que acontecem assim. Agora, se ele tiver uma avaliação proporcional ao lucro que ele dá à empresa e não à receita da venda dele, porque a receita da venda gera um estímulo sujeito a vender coisa barata que não dá lucro. Então, se ele tiver uma medida associada ao lucro que ele dá para a empresa, bem direcionado, ele vai poder ser orientado para o caminho certo. E como avaliar desempenho de vendas? A gente avalia desempenho de vendas, aí tem uma nuance, né? Porque nem todo produto está lá para dar lucro. Existe um caso conhecido no comércio mundial, que é a Toys R Us, aquela loja enorme de brinquedos nos Estados Unidos, que notou que precisava fazer os pais comparecerem à loja. E aí começaram a vender fralda. E começaram a descobrir que realmente a quantidade de venda aumentou. Neste caso, a medida de venda seria cada ticket que tem fralda, ver se o comprador também comprou um outro produto. Então, a gente estava avaliando qual é o lucro que a fralda dá nos outros produtos, e não na própria fralda que a própria empresa vendia com prejuízo para incrementar o tráfego, né? Então, cada caso é um caso. Você tem que analisar o objetivo para fazer a medida. Mas avaliar não é uma prática dos gestores da economia, da nossa economia, não? Esse é um vício que vem com os períodos enormes de hiperinflação que teve no Brasil. Então, o que acontecia é que a única medida que tinha nas empresas era o rendimento do capital no open market. Então, de repente, se seguindo ao plano real, as empresas caíram numa realidade de que tem que ter produtividade, tem que ter medida. E a partir daí começaram a esboçar alguns movimentos no sentido de medida de desempenho. Mas a cultura é muito forte. Então a gente encontra equívocos enormes em medida de desempenho no Brasil. E qual a importância desse tipo de monitoramento para o bom funcionamento do negócio? A importância é total, porque através da medida de desempenho, a gente orienta a produtividade das pessoas medidas. Então, se eu tiver uma medida equivocada, eu certamente vou orientar a pessoa numa direção errada. Toda a teoria que tem a respeito dessas medidas remonta do tempo da guerra. Foi uma escolha que os britânicos fizeram, se iam retirar ou não iam retirar os canhões que estavam defendendo os navios no Mediterrâneo. A justificativa para retirar o canhão é que os canhões não estavam abatendo avião algum. Então os canhões iam ser retirados, o que era um equívoco enorme. Porque quando se notou que o objetivo do canhão era defender os navios e não abater os aviões, descobriram que, embora os canhões abatessem apenas 1,5% dos aviões que atacavam, somente 2 ou 3% dos navios defendidos por canhões eram destruídos, enquanto que os navios não eram defendidos, praticamente todos eram destruídos. Então, a partir dessa hora, a pesquisa operacional tem origem nas Forças Armadas Britânicas. A partir dessa hora, se estabeleceu toda uma estrutura de sistema de avaliação operacional ou avaliação de desempenho. E quem deve avaliar e quem pode ser avaliado? Todo mundo tem que ser avaliado. A empresa está aí para ser produtiva. Agora, a cadeia de medidas de eficácia, ela parte do CAO da empresa, cuja medida de eficácia é o lucro, sem dúvida, a empresa está aí para dar lucro, ou dependendo de não ser uma empresa comercial, ser uma empresa de fim social, seja o bem-estar das pessoas. Então essa é a medida básica. E as outras todas vão sendo alinhadas com essa, através dessas técnicas que são oriundas das Forças Armadas Britânicas. Professor, quem quiser conhecer os cursos da FGV, como fazer? Bem, a FGV tem uma
uma sede aqui em Governador Valadares e que dá cursos. O telefone da FGV filial de Valadares está disponível aqui para quem quiser procurar. Professor, muito obrigado pelas informações e uma boa noite. Obrigado. A seguir, Democrata com equipe quase pronta para tentar voltar à primeira divisão do futebol mineiro. O Jornal da 7 volta em instantes.